Porque algumas, inclusive, são causadas por você. Outras não, claro, eu vou te passar aqui algumas, tá? Mas entenda, algumas são causadas por você mesmo. A primeira delas é que você pode ter emitido a nota fiscal com alguma divergência da nota de empenho, tá? E o que é uma divergência, Serra? O valor, principalmente. Ah, mas eu arredondei 1 centavo. Não importa. Lembra que eu falei que é tudo sistêmico? Sistema não aceita arredondamento. Se a nota de empenho é de R$ 9.999,98, a sua nota fiscal tem que ser exatamente no mesmo valor. Não dá para arredondar. Não, eu arredondei para 10 mil aqui. Não vai fazer, não vai pagar. Vai dar chabu. Então tem que ser exatamente igual, tá? Outra coisa que você pode fazer que ocasiona um atraso no pagamento. Você não colocou na nota fiscal os dados bancários. Aí o órgão público não sabe para quem ele tem que pagar. Aí você pode falar assim, Serra, mas eu mandei lá na proposta da licitação. Meu amigo, lá na proposta, esse processo de licitação tá num arquivo, lá não sei aonde. O cara do financeiro, ele pega lá nota de empenho, nota fiscal, faz um cara crachá, vê se é isso mesmo e paga, tá? Se os seus dados bancários não tá ali, não é que ele não vai pagar, mas ele vai falar assim, eu vou deixar aqui no canto. Quando eu terminar de pagar esses 300 pagamentos que eu tenho para fazer essa semana, eu vejo essas que estão pendentes aqui para resolver. E aí, isso pode gerar um atraso para você. Por quê? Você vai ficar esperando o cara pagar e ele não liquidou no sistema, ou ele não mandou para pagar, porque os dados bancários estão errados. Então ele vai ter que, quando chegar depois lá, ó, daqui uma semana ele entra em contato e fala, ó, quais são os dados bancários aí? Já era para estar pago faz uma semana, mas ele não teve tempo porque ele estava fazendo outras coisas. Então, o órgão público ele tem 1000 coisas para fazer, principalmente o cara do financeiro, tá? Eu nunca fui do departamento financeiro, mas eu ia lá direto, porque, pô, você tá no circuito, e eu via o quanto o pessoal trabalhava. Então, assim, quando chega a sua vez, não dê problema. Coloque tudo certinho, porque ele vai bater o olho, se der alguma coisa errada, ele vai colocar no cantinho ali, e depois ele vai resolver. Esse depois, é depois mesmo. E aí vai gerar atraso, tá? Então, pô, eu chegava lá às vezes, né, tinha o pessoal lá, inclusive se estiver aí, chegava lá, tinha o Rodrigo, tinha a Michele, Turato, a galera que trabalhava lá no departamento financeiro, você chegava lá, pô, o pessoal tinha uma pilha de documento lá, pô, isso aqui, esses aqui são os que eu já paguei, isso aqui falta pra pagar, aí tinha uma pilhazinha lá que era, isso aqui são os que deu problema. É, meu amigo, esses daqui quando der eu resolvo, porque tá chegando, aí chegava daqui a pouco o cara com mais uma pilha pra pagar. Então, pessoal, entendam, se você colocar alguma coisa errada na nota fiscal, pode ser que dê problema. Coloque os dados bancários, coloque se você é optante pelo Simples Nacional, o órgão público ele precisa saber, porque acredite, muitos, pela maioria do Simples Nacional, muitos não entendem, mas quando você não é optante pelo Simples, o órgão público recolhe o imposto na fonte já. Não tem como você sonegar, ele já recolhe. Quando você é optante pelo Simples, ele paga, depois você recolhe a sua alíquota do Simples lá. Então, coloca se você é optante pelo Simples, para não dar problema. Coloque o número do pregão, coloque o item do pregão, coloque o referente a qual nota de empenho que é essa nota fiscal. Então, essas informações parecem bobeira, parecem besteira, mas ajudam a você não travar quando chega a sua vez de receber. Então já coloca tudo lá. Você vai perder 2 minutos colocando lá nas observações da nota fiscal, mas não vai ter problema. Então, 2 coisas que podem gerar atraso, que são geradas geralmente pela empresa, tá? Erro na nota fiscal na emissão, valores divergentes, né? Ou alguma informação dessa que é faltante. Serra, mas é obrigatório? Não, não é, tá? Os dados bancários, alguns órgãos públicos colocam no edital que é obrigatório colocar, mas alguns não colocam. Mas acredite, vai por mim, coloca. Errado não será, tá? Você não vai deixar de receber porque você colocou os dados bancários na nota fiscal, porque você colocou o número do pregão, o número do item. Não esquece, você não vai deixar de receber por causa disso, tá bom? Então, na dúvida, você coloca. Então, vamos lá. O que mais que pode ocasionar atraso no pagamento, mas aí sim não é uma culpa sua, mas pode acontecer. O que alguém já foi entregar em algum órgão público na prática, se você já for entregar, tem órgãos públicos que tem um armazém, um depósito, um almoxarifado central, dê o nome que quiser. E você deve ter visto que chega muita coisa lá. Eu já fui entregar algumas vezes em Jundiaí, né? A gente já vendeu algumas coisas lá. Em Jundiaí é um armazém, um depósito centralizado. Pô, é muita coisa que chega. É pallet mais pallet, pô, um negócio gigantesco. E aí, naquele meio de
folha vai, folha vem, pode ser que o seu processinho caiu numa gaveta lá, ficou perdido. Por isso que você não pode abandonar ele depois que você entrega o produto. E eu vou te falar como que você acompanha isso de duas maneiras, tá? Mas não abandona. Tem gente que entrega o pedido e fala, putz, agora é só esperar que vai cair. Não, pô, agora que você tem que ficar ligado, porque agora chegou a parte que você não tem gerência, mas você pode ficar acompanhando. Até então, você tem prazo para entregar, mas principalmente se for valores altos, tá, pessoal? E se for valor baixo, eu sei que você não vai ter tempo para fazer isso. Eu sei, tá? Pô, é R$1.000. Deixa lá, quando você tiver, né, ocioso, você vê que pé que tá. Mas quando é um valor alto, acompanha, pô. Acompanha porque é o seu dinheiro, pô. É o seu dinheiro. Um dia, se você para pra pensar que se você deixar lá o dinheiro, R$100.000 aplicado um mês ele rende R$1.000, pô. Ele rende 1% mais ou menos hoje. Se você atrasar 30 dias, você perdeu, né? Se você, claro, se for um pagamento de 100 mil, você perdeu R$1.000, pô. Pode ser que pra você seja pouco. Mas pra muita gente, R$1.000 é dinheiro. Dá pra fazer bastante coisa, pô. Dá pra pagar um almoço fora. Beleza? Vamos lá. Então, pode acontecer, né? De você ter a sua nota fiscal. Eu falo engavetada, tá, galera? Mas não é na má fé, não. É que às vezes é muito documento mesmo. Então, pode acontecer. E eu vou te falar como que você se previne contra isso, tá bom? Que mais aqui? Tarará, tarará. Outra coisa que pode acontecer é você entregar produtos faltantes, tá? Então, por exemplo, às vezes você vai entregar um pro lâmpada, você tem que entregar 100 lâmpadas, né? E aí, você até entregou 100 lâmpadas, só que uma chegou queimada ou chegou quebrada. Se não chegar essa outra lâmpada para completar a 100, o órgão público não vai mandar pagar, tá? Principalmente dependendo dos tipos de empenho. Isso é papo para uma outra aula, não vou entrar nesse mérito, tá? Mas na maioria dos produtos, principalmente, o empenho é chegou tudo, paga tudo. Não chegou tudo, não paga nada, né? Não é chegou 10, paga 10. A maioria dos empenhos para produtos, a maioria, tá? Não vou falar que é uma regra, mas a maioria, o órgão público só vai pagar quando chegar tudo que ele pediu, tá? A maioria. Então, às vezes você entregou lá, o pedido veio para 100 lâmpadas, você entregou 100, só que uma estava quebrada, uma estava queimada. 99 ele não paga. Então pode gerar um atraso. Enquanto você não levar essa última lâmpada lá para fechar a 100, ele não vai mandar pagar. E isso vale para tudo, tá? Às vezes você prestou um serviço e era para, sei lá, fazer a manutenção em 50 ar-condicionado. Você fez em 40, faltou 10. Não, paga aí. Se o empenho não for que a gente chama de empenho global, que ele pode pagar parcelado, ele não vai pagar, tá? Então, tudo isso são coisas que podem acontecer. Inclusive, vou contar um caso para vocês rápido. Tinha um cliente nosso que ele vendia, sabe aquelas, parece, é barato, mas ele vendia muito, em larga escala. Sabe aquelas, como é que chama? Aqueles vidrinhos que você coloca no microscópio, você coloca, né, você pega o vidrinho assim, coloca alguma coisinha aqui, coloca no microscópio para dar uma olhada. Sabe, eu esqueci o nome daquele negócio, uma lâmina, sei lá como é que chama aquele negócio. Ele vendia aquilo. E você já deve ter reparado que aquilo é um negócio muito frágil. Vira e mexe, quebrava no transporte. Ele já adotou uma cultura de mandar umas quantidades a mais, sempre. Porque aquilo não é barato, né? E aí geralmente é um pedido em larga escala, porque aquilo é descartável, você usou, joga fora, então ele pedia muito. E aí ele sempre mandava um pouquinho a mais, porque sempre quebrava uma coisinha ou outra no órgão, na viagem, no transporte. Então, justamente para ele não ter o prejuízo de ter que levar de novo outro produto ou atrasar o pagamento, ele já mandava uma quantidade a mais. Depois que ele começou a fazer isso, nunca mais teve problema. E ele falou, pô, Serra, eu já entendi que esse produto, ele vendia outras coisas também, né? Mas esse produto eu preciso mandar um pouquinho a mais, porque senão me dá muita dor de cabeça. É uma falsa economia que eu tenho, porque o frete para mandar de novo é muito mais caro. Então tem que comprar no varejo lá na cidade para mandar entregar, e aí o prejuízo é maior. Então eu prefiro mandar um pouquinho a mais e abraçar que essa quantidade vai ser consumida lá. Se não quebrar nenhum, o órgão público fica com alguns a mais lá, tá tudo bem. Não precisa nem mandar de volta. Ele tinha essa postura. Por quê? O produto dele era muito frágil, quebrava. Mas ele entendeu que se tiver alguma divergência com o produto, ele não vai receber. Ele entendeu depois de ter algumas dor de cabeça, né? Então eu já estou te adiantando aqui para você não sofrer com isso. Então, se você vende alguma coisa que é sensível, cogite a hipótese de levar um pouco a mais ou embale muito bem esse negócio para ele não quebrar na viagem. Beleza?